Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Eu sou o professor Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa há 19 anos. Estou aqui para comentar um pouco com você sobre a prova para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que vai trazer, além de língua portuguesa, a prova de redação, tá certo? Além de outras disciplinas. Mas o que nos interessa aqui neste momento seria a língua portuguesa e a redação, tá certo? Eu fiz aqui uma análise da prova de língua portuguesa que costuma ser cobrada pela banca FGV e queria listar para vocês pelo menos 10 pontos que podem interessar muito daquilo que está composto ali no edital, tá certo? O primeiro deles é quanto ao título. Geralmente a FGV pede que você relacione o título com alguma alternativa que, de certo modo, resuma, se refira diretamente a esse título. Então, fica atento que essa geralmente costuma ser a primeira questão da prova que a FGV elabora. Um segundo aspecto muito importante é quanto à tipologia textual. Então, que não é uma questão de interpretação. Então, geralmente a FGV quer que você diga se o texto é expositivo, argumentativo, injuntivo, que é aquele tipo de texto que prescreve, que diz o que tem que ser feito, ou se o texto é narrativo ou descritivo, tá certo? Questão basicamente certa na prova que está por vir. Um terceiro aspecto é quanto à coerência. Coerência tem a ver com lógica, nexo, sentido. Como é que eu vou identificar isso na prova? Geralmente eles pedem um texto em que a coerência não foi observada. Então, como é que eu identifico isso? Considerando que a coerência é a ausência de contradição, então naquele item, naquela alternativa em que houver contradição, você já sabe que a coerência ali não se fez presente, ok? Um quarto aspecto tem a ver com a coesão. Geralmente o conectivo que está corretamente ou incorretamente empregado, ou frases em que a coesão se deu de forma correta, ok? Isso seria um quarto item. Um quinto aspecto tem a ver com ortografia e acentuação. Geralmente há questões ali relativas a esse aspecto. Funções do que? Questão quase certa aí pela banca FGV, tá certo? Lembrando que o que geralmente é pronome relativo e essa costuma ser a função mais cobrada, né? E quando o que é pronome relativo, a gente sabe que ele pode ser substituído por o qual e suas variantes. E também o que conjunção integrante. É outro tipo de função de que costuma ser muito abordado. Lembrando que o que conjunção integrante é aquele que inicia uma oração substantiva e a oração pode ser substituída por isto, por isso, certo? Então fiquem atentos à função do que, principalmente no que se refere a pronome relativo e conjunção integrante. Questões sobre morfologia geralmente estão lá. Agora, geralmente a gente observa aí que isso tem a ver com a posição do adjetivo. Né? A questão que procura saber geralmente se alterando a posição do adjetivo, você altera o sentido da frase, ou muda a classe gramatical. Por exemplo, certo dia e dia certo. Quando eu digo certo dia, um primeiro termo seria um pronome definido e um segundo dia certo seria adjetivo. Então, questão de morfologia geralmente tem a ver com isso. Outro aspecto é quanto à flexão verbal. Por exemplo, certo é detivesse ou detesse, detera ou detivera. Então, questão basicamente certa aí. Um tópico do edital que quase certamente estará lá é quanto ao uso e emprego de pronomes. Por exemplo, lo, lá, o, a, o li. A gente sabe que o o e o a costumam ser objeto direto e o li, objeto indireto. Então, fiquem atentos quanto à colocação pronominal também, crase. Tá? A sintaxe costuma ser de período simples. Geralmente, quando a prova aborda a sintaxe de período composto, ela trabalha com orações reduzidas, pedindo que você diga aí qual seria a oração desenvolvida equivalente. Então, esses são pontos de gramática, de interpretação, de semântica, que eu gostaria que você observasse para a prova de língua portuguesa, tá certo? E a redação vai estar lá também. A redação vale 20 pontos, tá certo? Ela está dividida em duas partes. Na parte 1, você vai ter 15 pontos, que tem a ver com a abordagem do tema, que deve ser completa, total, parcial, sem extrapolar ou reduzir o tema, e ainda quanto à progressão do texto, o que envolve aí o andar, né, do texto, a forma de o texto avançar para desenvolvimento e para a conclusão, bem como o emprego dos conectivos, que fazem essa articulação de ideias. E uma segunda parte, que vale 5 pontos, tem a ver aí com a correção gramatical. Lembrando que o texto deve ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. E você pode fazer a sua redação com caneta esferográfica azul ou preta, feita com material transparente, ok? Desejo a você muito sucesso, que faça uma boa prova e que você seja de fato agora um concursado, uma concursada para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Boa prova!